mais um encontro. Aproveitando para falar, o Renato vai ajustando ali, né? Bom, a palestra de hoje é sobre espiritismo básico, né? E hoje a gente trouxe, em vez do Marlon, hoje a gente trouxe o Marco Leite, que para quem não conhece é irmão do Marlon. E para começar, eu trouxe a leitura do livro Vinha de Luz, capítulo 105, Paz do Mundo e Paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. É de Jesus, né? E isso está em João, capítulo 14, versículo 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos, indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente dirão que seguem muito bem, em paz. Não te esqueça, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, porque é nascida e cultivada portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Então, depois dessa leitura, meus amigos, eu convido a todos aqueles que puderem e quiserem, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, para que nós possamos aproveitar toda a energia, toda a paz, esse ar puro, que tudo isso foi preparado por Deus, por intermédio dos benfeitores espirituais dessa casa, para receber a cada um de vocês, na certeza de que nesse momento, cada um aqui presente, encarnado e desencarnado, já está recebendo as orientações, as vibrações, os remédios necessários para o momento em que vive, com as pessoas em que vive, aonde vive. Nós pedimos as bênçãos do alto
para que a manhã de hoje seja coroada de entendimento, para que possamos sair daqui mais conscientes do nosso papel, da nossa vida, da nossa trajetória como espíritos, e para que possamos sair daqui também com mais esperança, com o coração mais aliviado, com mais fé no futuro. Também pedimos a uma das bênçãos do alto para o nosso irmão Marco, para que ele nos ajude a compreender um pouco mais sobre o Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que trouxe mais entendimento sobre essas mazelas do mundo, as dificuldades pelas quais passamos, mas principalmente sobre como podemos fazer para nos tornarmos pessoas melhores e contribuirmos com a construção do nosso planeta. E assim, é com muita alegria nos nossos corações que iniciamos os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão Marco. Bom dia a todos. A paz de Jesus esteja conosco nesse momento em que a gente vai fazer uma reflexão pequena sobre a questão da liberdade. A doutrina espírita, ela nos passa uma coisa muito interessante, talvez diferente de outras religiões, que é a liberdade que nós temos em definirmos a nossa vida. Estranho, né? Será que as outras religiões também não fazem isso? De certa forma, vocês vão ver que o que a doutrina espírita nos traz é um pouco diferente. Porque coloca-se claramente que nós somos responsáveis pelo nosso caminho. Ah, Marco, mas não existe o Evangelho, não existe as orientações. Existe, lógico que existe. Mas na doutrina espírita é colocado que tudo isso que existe, nós vamos aceitar ou não. Por uma questão muito simples, livre-arbítrio. Quando a gente estuda um pouco o livre-arbítrio, eu diria que é uma das coisas mais gostosas que Deus nos deu. E talvez seja uma das coisas mais difíceis que talvez Ele não pudesse ter dado. Né? Por quê? Porque exatamente por nós sermos livres, nós escolhemos caminhos, escolhemos coisas, escolhemos momentos que não vão nos fazer bem. Por exemplo, todo mundo sabe aqui que fumar é ruim, não é? Alguns vão dizer, não, fumar é bom. Quando eu fumo é tão bom, né? Ou seja, é uma questão de escolha. Quando nós vemos a questão do cigarro, nós podemos até dizer que isso é um egoísmo. O cigarro é uma atitude egoísta? Já ouviu essa? O cigarro é uma atitude egoísta? E por que egoísta? Porque a gente está estragando o nosso corpo que não nos pertence, né? Isso aqui é uma coisa que Deus nos deu emprestado para esse momento da vida. Então eu penso, nesse momento, em ter um prazer momentâneo em destruir uma coisa que não é minha. Isso é um egoísmo. Isso é egoísmo. E a gente termina trazendo alguns vícios para o nosso dia a dia por questão de escolha. Às vezes seria tão bom se dissesse assim, não pode, né? Não faça. Porque aí a gente iria não fazer, mas não ia ser escolha nossa. E quando a gente não tem o poder da escolha, a gente não cresce. Como assim? Vamos pegar aqui a situação das crianças. Todo mundo aqui, se não tem filhos, né, se não educou filhos, um dia nós fomos filhos de pequenininhos, fomos crianças. Tá? E nessa hora o que acontece? A gente permite que as crianças façam tudo? Não. Isso permite ter alguma coisa errada. Né? E por que a gente não permite? Porque aquela criança ainda está no momento de aprendizado.
aprendizado. Só que essa criança, ela vai crescendo. Ela vai crescendo. Uma criança de 2 anos, 1 ano e meio, eu diria que ela tem uma liberdade totalmente vigiada. Porque se você deixar a criança de 2 aninhos solta na casa, daqui a pouco está com uma faca na mão, está colocando o dedo na tomada, né? Quem que já colocou o dedo na tomada? Né? Lúcio, você não colocou? Né? Papai deixava a gente colocar o dedo na tomada? Não. Mas alguns de nós colocou, não é verdade? Né? Vejam só que interessante. Mesmo sendo proibido, num determinado momento, a gente não sabendo o que ia acontecer, a gente terminou indo lá e levando o choque. Provavelmente algumas pessoas aprenderam que não podia pôr mais dedo na tomada, né? Outros, mesmo tendo levado um choque, tentaram uma segunda vez. O Lúcio está dizendo que ele tentou, né? E tenta, ou seja, às vezes a gente não aprende com os nossos erros. Marco, e aí? E aí que, para Deus, tudo bem. Como assim tudo bem? Tudo bem porque Ele nos dá a liberdade de poder errar novamente, até chegar a um determinado momento em que a gente cansa do erro. E no momento em que a gente cansa, a gente vai seguir por um outro caminho. Mas quando a gente resolve seguir por um outro caminho, o que é que aconteceu conosco? Foi uma questão de escolha. Provavelmente muitos de nós conhecemos pessoas que são alcoolistas, né? Muitos de nós conhecem. Quando a pessoa está no vício do álcool, ele toma uma decisão assim: eu acho que vou parar de beber. É assim que ele faz? Não é. Nós temos, para quem já participou, conhece o trabalho maravilhoso dos alcoólatras anônimos, eles colocam muito claro uma coisa: o alcoolista não deixa de ser alcoolista. Ele não deixa. Ele simplesmente se controla e para de beber. Isso por quê? Porque aquele vício que o indivíduo tem, ele não se resolve de um momento para outro. Ele vai continuar nessa vida. Só que o que é que ele aprende? Num determinado momento, quando aquele vício chegou a um determinado instante na sua vida, que ele já perdeu a família, já perdeu o trabalho, já perdeu o patrimônio, às vezes está na sarjeta e fala assim: chega, não quero mais sofrer. Aí ele procura ajuda. Ele compreende que aquilo que ele decidiu caminhar num determinado momento da vida estava fazendo mal. Quando ele cansa desse sofrimento, quando ele se revolta com a vida que ele está tendo, é o momento da mudança. Mas as coisas poderiam ser diferentes. Poderiam ser muito diferentes. E aí nós vamos trazer aqui o Evangelho. O Evangelho no capítulo 18, segundo o Espiritismo, né? Tem uma passagem, o capítulo 18 é muitos dos chamados, poucos os escolhidos. E no item 3, Kardec traz a mensagem de Mateus no capítulo 7, versículo 13 a 14, quando Jesus nos conta uma situação de entrai pela porta estreita. Olha só que interessante: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. Larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram, pela porta larga. Quão pequena é a porta da vida. Olha só que interessante, né? Aqui Jesus está fazendo uma distinção entre a porta da vida e a porta da perdição.
Quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Quando a gente traz essa passagem de Mateus, nós vamos ver que nessa pequenina passagem nós temos três coisas muito distintas aqui. Uma delas é a porta que a gente vai escolher. A porta que a gente vai escolher porque é uma escolha. É uma escolha. Você escolhe na sua vida qual porta você vai querer andar. Não é, Marco? Mas se a porta larga é a porta da perdição, por que Deus criou então essa porta larga? Algumas pessoas poderiam perguntar. Esse é um detalhe muito interessante. Deus só criou uma porta, que é a porta estreita. Essa é a porta definida por Deus e para nós. Qual é a porta larga? Essa é a que a gente define na nossa vida, mas não é criação divina. Não é criação divina. A que Deus definiu, a que Jesus nos falou, é a porta estreita. Essa é a que foi estabelecida como princípio para cada um de nós. Só que, muitas das vezes, a gente não segue, vou colocar entre aspas, não obedece ao que é colocado idealmente para nós. E aí até uma coisa bacana, né? Porque Deus tem as suas orientações, tem as suas leis, e nós podemos não segui-las? Lógico que sim. Por isso que a gente tem o livre-arbítrio. Vamos fazer uma analogia? Aqui na Terra nós temos leis? Temos. As leis são para serem cumpridas. Não é verdade? Todos seguem a lei aqui da Terra? Não. Ou seja, mesmo aqui na Terra, com as leis que existem, nós temos a liberdade de segui-las ou não. Ok? O que é que acontece com a justiça da Terra quando alguém que não segue a lei é descoberto? Vai sofrer as consequências, né? Nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, no livro Sexo e Obsessão, tem uma frase que eu acho sensacional, que às vezes a gente fala da nossa liberdade, que eu tenho livre-arbítrio, né? E às vezes eu ouço muito isso em grupos mediúnicos, quando os próprios espíritos falam assim: mas eu tenho livre-arbítrio, você está me obrigando a fazer tal coisa, né? Essa fala do nosso querido Filomeno de Miranda, há alguns anos, quando eu a li, assim, trouxe uma chave muito interessante. Ele fala assim: a liberdade que Deus nos dá é relativa. Olha só que interessante, a liberdade que Deus nos dá é relativa. E ela pode ser caçada quando você não cumpre o que deveria estar fazendo. Então o que acontece aqui na Terra é a mesma coisa que acontece no plano espiritual. Quando muitas das vezes a gente usa a nossa liberdade espiritualmente para poder fazer mal a outras pessoas, o que acontece? Nós não estamos utilizando a liberdade que nos foi dada, né? Nós temos liberdade? Temos. Para o quê? Para poder usar bem a nossa liberdade. A nossa liberdade com responsabilidade. Quando essa liberdade não é usada de maneira devida, ela pode ser caçada. E ela é caçada aqui na Terra quando alguém rouba, quando alguém mata, quando alguém corrompe, ou seja, não usa a sua liberdade de uma maneira bacana, termina-se na justiça, falando assim: opa, peraí, você estava livre para fazer o que quiser, né? Só que o que você fez prejudicou outras pessoas. Você foi além da possibilidade de fazer o bem, que é o bem social. E aí se tira o indivíduo da sociedade, o prende nesse sentido. Para quê? Para que ele possa estar refletindo sobre o que ele tem que realizar. Então, normalmente, numa situação dessa, quando o indivíduo
é preso aqui na terra, a ideia não é só de castigo, não. A ideia é para que ele possa estar refletindo sobre o que ele fez, porque todo mundo quer ser livre? Lógico que sim, lógico que sim. Tá? Mas quando a gente não usa a nossa liberdade de uma maneira moralmente correta, a liberdade nos é retirada. O indivíduo tem que pensar sobre isso. Tem que pensar sobre isso. O tempo que ele vai passar na prisão, vamos colocar desse jeito, é para que ele reflita sobre o seu comportamento, para que ele mude o seu comportamento para poder agir de uma maneira correta. No mundo espiritual não é muito diferente. Não é muito diferente. Nós temos liberdade para tudo quanto e qualquer coisa. Tudo quanto e qualquer coisa. Até para fazer o mal. Olha só que interessante. Né? Temos liberdade até para fazer o mal. Só que, quando optamos por isso, a liberdade, que é o nosso bem mais precioso, nessas horas nos é retirado. E quem vai sofrer somos nós próprios, pelo mal que fizemos a uma outra pessoa. Por isso, que quando Mateus trouxe essa fala de Jesus, do escolher a porta que a gente vai estar andando, é uma questão de decisão. Decisão. Por isso que nessa passagem a gente encontra três coisas distintas. A escolha, que é a decisão. Por onde eu quero fazer as coisas na minha vida? Porta estreita, porta larga. Né? A idealizada para cada um de nós é a porta estreita. E não é fácil estar andando por ela. Até por uma coisa muito simples. Não é fácil no patamar do momento em que a gente se encontra. Porque se a gente tivesse escolhido a porta estreita desde o início, seria muito tranquilo. Bezerra de Menezes, numa interpretação que ele faz dessa passagem, ele nos coloca que a dificuldade depois da gente andar pela porta estreita é porque, como nós andamos muito pelo caminho da perdição, olha só que interessante, andamos muito pelo caminho da perdição, é como se a gente tivesse trazido para o nosso corpo, vamos lá, imagine um indivíduo cheio de mochila, cheio de mala, né? A mochila do egoísmo, a mala do orgulho, né? A bolsa da maledicência. Isso está tudo conosco. Está tudo conosco. E de repente surge a porta estreita. E a gente não consegue entrar pela porta estreita porque nós estamos carregados de tudo que a gente trouxe das escolhas que a gente fez no passado. Né? Por isso que é difícil entrar por essa porta estreita em determinado momento da nossa existência, porque nós estamos carregando conosco coisas que não deveriam nos pertencer. Então o que é que nós temos que refazer? Estamos escolhendo entrar pela porta estreita, né? É começar a deixar as coisas que nós estamos trazendo ao longo das nossas existências para trás. Por exemplo, vamos pegar aqui uma situação hipotética. Eu acredito que talvez vocês não conheçam pessoas fofoqueiras. Conhecem? Eu lembro de uma amiga minha que falava assim, o homem faz muita fofoca. A mulher não, a mulher é uma comunicadora oportuna das relações que os outros desenvolvem na vida. Uma maneira bonita de estar dizendo, né? Mas vamos lá. A fofoca é um vício? E que vício, né? Porque no momento em que a pessoa tem aquilo dentro de si, ela não perde uma oportunidade. Fulana, você precisa ver o que eu vi lá no Gaspa, né? Eu estava andando no corredor e de repente, aí pronto. Alguém que tem isso dentro de si, ele tem que começar a perceber que isso é uma coisa errada. A gente consegue, de uma maneira para outra, de um momento para outro, parar de ser fofoqueiro? Não consegue.
E por que não consegue? Porque isso já está internalizado dentro da gente. Dentro da gente. Né? Então, para quem é fofoqueiro, vai se identificar. Então, quando eu estava passando no corredor, eu via... Aí o pensamento passa aqui: Marco Leite, você está falando mal da vida do outro. Né? Olha só, eu não consegui parar naquele momento e estou falando. Mas na hora que a gente começa a identificar que aquilo não é bom, nem para nós e nem para o outro, o que é que a gente vai fazer? Deus meu, de novo estou fazendo isso, né? Faz o seguinte, esquece o que eu estava falando. Aí a outra que gosta de ouvir fofoca: ah não, começou, agora vai ter que me contar. Já ouviram esse? Né? Nessa hora você, não. Está falando, além do mais, seu ouvido não é lixo para eu estar colocando essas coisas, não, esquece. Né? Se a outra também é afeto a essa situação, ela vai ficar querendo puxar aqui. Mas o que é que nós temos que fazer? Parar. Apesar do nosso desejo ser de dizer. E talvez a gente vai passar aí o resto da vida se controlando. Porque o desejo de falar da vida dos outros não vai sumir. Da mesma maneira que o alcoolista não perde o desejo de beber. Ele aprende a se controlar para não beber mais. Tanto assim que um indivíduo que já passou pelo tratamento já compreendeu essa situação. Você vira assim: então você é uma ex-alcoólatra. Aí fala assim: não, eu sou alcoólatra. Não bebo há 22 anos, 7 meses e 4 dias. Olha só que interessante. Né? Ela não diz que é ex-alcoólatra. Ela diz que ela é alcoólatra porque o desejo do beber ainda está dentro dela. Mas ela exerceu uma vontade tão forte que ela não bebe mais. Mas se formos ver, todo dia provavelmente ela vê que dá vontade de estar bebendo novamente. Porque é isso que acontece conosco. Ao longo das nossas existências, a gente foi trazendo malas, preenchendo nessas nossas bolsas os vícios da nossa vida, que foram as escolhas que nós fizemos nas nossas portas largas. Então vejam só, lembra que eu falei que essa passagem tem 3 coisas distintas? A primeira delas é a escolha. Qual escolha que a gente vai fazer? Porta estreita ou porta larga? Só que é suficiente? Não é suficiente. Não é suficiente. Muitas das vezes a pessoa fala assim: eu escolhi Jesus, né? Está escolhendo a porta estreita. Ele escolheu a porta estreita. E a partir de então, eu escolhi Jesus, né? E tem um evangelho na ponta da mão, mas não faz nada. Então, vou pegar aqui o evangelho: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque só o dizer que escolheu, só o dizer que você quer ser bom, não é suficiente. Então, qual é a segunda mensagem que essa passagem nos traz? É o caminho. Se nós formos ver na fala de Mateus, quando nos traz Jesus, olha só: porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. Espaçoso o caminho que ela conduz. Conduz o quê? Ao objetivo. Ao objetivo do caminho que nós estamos percorrendo. Então primeira coisa é a liberdade nossa de escolher qual caminho que a gente vai. A segunda é se nós vamos caminhar ou não. Porque a gente pode escolher um caminho e não caminhar. É simples assim. Quantas e quantas vezes
Nós vemos pessoas que em determinado momento da vida se definem como espíritas. Sou espírita, viu? E essa pessoa entra no espiritismo. Primeiro passo, bacana. A pessoa escolheu. Mas qual é o passo seguinte? É deixar que o espiritismo entre dentro dela. Porque às vezes nós vamos ter pessoas que passam décadas dentro da casa espírita, se dizendo espírita. Meu Deus do céu, né? O fato dele se dizer espírita está ok? Não, de jeito nenhum. Até porque Kardec nos traz uma coisa muito interessante, né? O verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é uma coisa só. Tem até que horas? Ok. Até 11h30, ok. O verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão é uma coisa só. E não adianta a gente se denominar e não fazer. O passo seguinte é a gente começar a trilhar aquilo que o Cristo nos falou, aquilo que a doutrina espírita nos orienta. Porque muitas das vezes a gente tem o espiritismo todo aqui na cabeça. E ele não faz o caminho mais difícil da nossa existência. 30 centímetros. É exatamente. Trazer da cabeça para o coração. A pessoa é um cristão teórico. É um espírita teórico. Minha irmã, não faça isso. Estamos vendo que a doutrina nos orienta. Agora ele sai aqui do púlpito. Eu lembro de uma amiga nossa lá no trabalho. Espero que o meu querido Edmilson não recorde e identifique a pessoa, né, que trabalhávamos na mesma empresa. Que uma certa vez uma amiga nossa fazendo um monte de coisa lá no nosso ambiente, alguém vira: Marco, mas fulana de tal está fazendo tudo isso e ela é espírita, né? Sim, o fato do indivíduo ser espírita não quer dizer que ele alcançou a angelitude. E a minha resposta foi muito interessante para a pessoa, que ela até levou um susto. Eu falei assim: ela faz tudo isso e é espírita. Imagine se não fosse. O que ela estaria fazendo de pior? Né? Porque apesar do que ela está fazendo, o espiritismo ainda dá uma freadinha. E é verdade. Porque a gente começa a ter algumas consciências e pelo menos, vou colocar um termo, né? Pecar menos. O pecado não é nosso doutrinário, mas para ficar fácil o entendimento, né? Fazer menos coisas erradas. A gente vai continuar fazendo coisa errada nessa vida? Vai. Porque ao longo da nossa existência, enquanto seres espirituais, a gente tem andado muito pela porta larga. Então nós temos incorporado em nós, aquilo que nós trouxemos das outras existências. E os desejos, ainda voltados ao nosso orgulho, voltados ao nosso egoísmo, à nossa vaidade, vão existir. Isso faz parte da gente ainda. E o que é que nós temos que fazer? Reconhecer que isso existe. E no momento em que a gente reconhece, opa, peraí, deixa eu frear. Não, Marco, você não pode fazer isso. Só que apesar de eu falar comigo mesmo que eu não posso fazer, o que é que vai acontecer nessa vida? Eu ainda vou fazer. Talvez menos. Mas a gente não faz a estrada de Damasco. O que é isso? É a mudança de um momento para outro. Né? O nosso querido Paulo, lógico que ele já estava preparado, mas numa comparação, no momento em que ele viu Jesus na estrada, ele falou assim: Senhor, o que queres que eu faça? A transformação da vontade, vejam só, da vontade dele ser diferente foi de um momento para outro. E a partir daquele momento, ele começou a fazer diferente? Não. Quanto tempo Paulo se isolou? Lembra? Não foi um mês.
Foram alguns anos, para que ele pudesse entrar em si e falar assim: meu Deus. E ainda assim, ele nos trazia uma fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Olha só o drama que ele tinha dentro de si. Mas a liberdade que ele tinha, ele já definia que ele não queria fazer o mal. Ele não queria fazer o mal. Essa é a escolha que a gente tem que ter. Das nossas escolhas em querer seguir um caminho ou seguir o outro. Mesmo a gente querendo seguir o caminho da porta estreita, a gente não vai se purificar de um momento para o outro. Não vai. Vai ser difícil? Muito difícil. Muito difícil. E provavelmente, se definirmos isso por agora, ainda vamos levar algumas outras encarnações para poder estar purificando esse ser que aqui se encontra. Porque se nós já fôssemos purificados, aqui nós não estaríamos desse jeito. Entendeu? Então, meus amigos, não se iludam de que no momento em que a gente venha escolher uma porta estreita, as coisas vão fazer isso aqui. Não. É a decisão. É a decisão. Com a decisão, a gente vai trilhar o caminho estreito. E aí nós temos a terceira coisa que Jesus nos traz dessa pequena passagem. Uma é a escolha, a outra o caminho, a outra o quê? O resultado. O resultado. O que é que a passagem de Mateus nos coloca na fala de Jesus? A porta da larga conduz à perdição. A porta estreita é a porta da vida. A porta da vida. Quem está perdido não está vivendo, de certa forma. Jesus nos coloca numa outra passagem, vim para que tenham vida. E vida é abundância. É abundância. Qual é a vida que a gente está tendo hoje? Provavelmente muitos de nós ainda estão perdidos nesse caminho. Então definição, escolha uma porta. Caminho. No caminho a gente conduz as nossas, ou na verdade desenvolve as nossas obras. E é pelas obras que nós seremos reconhecidos para entrarmos ou não no reino dos céus. Então não é só você ter escolhido, nem todos os que dizem Senhor entrarão no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai. Faz a vontade de meu Pai. É o fazer. Então nessa vida, o caminho que a gente tem que desenvolver depois da escolha é o fazer. Não é só ficar no campo da teoria, de dizer que eu quero fazer o bem, até por uma coisa muito simples, No livro dos Espíritos, há uma pergunta que ela é muito curiosa. A gente alcançará a nossa paz, se não fizermos o mal? E a resposta dos Espíritos, a pergunta não é bem dessa forma, mas o sentido é que não, porque nós estamos aqui para fazer o bem. Vejam só que interessante, estamos aqui para fazer o bem, e seremos responsabilizados por todo o mal do bem que não fizermos. Meu Deus do céu. É para a gente fazer o bem. Eu não fiz o bem com ela, e por eu não ter feito o bem, algo ruim aconteceu. Você foi responsável por isso também, porque você tinha que ter feito. Olha só que peso. Mas é verdade, é questão de escolha.
Então o caminho que a gente tem que trilhar é obra. Obra no bem. Obra no bem. Escolha, né? Decisão, o fazer. E aí, qual é a terceira coisa? É o resultado disso. Onde a gente vai estar alcançando a vida ou vai estar alcançando a perdição. E qual é o grande problema? O caminho da porta estreita, ela tem que ser uma escolha nossa, num determinado momento da nossa existência. Pode ser agora, pode ser daqui a 2000 anos. Lembram quando Públio Lentulus foi ter com Jesus? E Jesus chega a colocar, porque Jesus apresenta para o senador o que ele deveria fazer. E ele, naquele momento, não escolhe. Não escolhe. Essa passagem é colocada lá no livro Paulo de Estevão. Ou Estevão renuncia. Há 2000 anos. Bacana. Há 2000 anos. E Jesus vira e fala assim, que não vê o ser de hoje, mas no que ele poderia se transformar. Né? E que aquela decisão dele de agora, que ele não estava definindo o caminho idealizado, ele mais à frente iria ter que escolher. É o que acontece com cada um de nós. Estamos perdendo tempo. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. É mais fácil, às vezes, se a gente for pensar única e exclusivamente no momento da matéria, a porta larga. Né? Sábado bonito, né? De sol. Quantos a gente conhece que estão no clube? Que estão tomando uma cervejinha, jogando futebol? Não é verdade? Quantos que a gente conhece que está nessa situação? Escolha. E outros falam assim, não, eu gosto de uma cerveja, eu gosto de um futebol. Ou seja, o indivíduo se conhece, mas fala assim, eu vou para o centro, porque lá eu vou fazer coisas diferentes, vou ajudar outra pessoa, vou aprender o Evangelho. Questão de escolha. Mas ele está se conhecendo e fala assim, eu não deixo de gostar disso, mas nesse momento eu vou escolher isso. Eu vou escolher isso. Essa talvez seja a nossa grande dificuldade que nós vamos ter nessa nossa vida, que é buscar o prazer do momento ou construir a nossa felicidade futura. Detalhe, essa felicidade ela vai ter que ser construída por nós. Por nós. Mas quando a gente escolhe isso aqui, o prazer do momento, nós estamos atrasando isso, que um dia vai ter que existir. Vai ter que existir. E quando a gente continua escolhendo isso, o que é que nós estamos fazendo? Colocando dentro das nossas malas coisas que vão dificultar entrarmos pela porta estreita. Tanto assim que o nosso querido Bezerra nos traz o exemplo de Jesus do desapego. Do desapego. Ele fala que Jesus não tinha uma pedra que lhe pertencia para ele colocar a cabeça. Ele não precisava disso. Com isso, vamos dizer que a gente não precisa dos bens? Não, precisamos. Precisamos. Né? Estamos no mundo da matéria? Precisamos das coisas da matéria? Lógico que sim. Mas não temos que estar apegados a ela. Essa é a grande diferença. Quando o jovem rico veio e perguntou a Jesus, Senhor, o que é que eu preciso para alcançar a vida eterna? Vocês lembram da resposta? O que está escrito na lei foi a primeira questão de Jesus. E o jovem falou dos mandamentos. Ele falou assim, então, mas isso eu já faço, Senhor. Né? Já faço. E aí Jesus
olhou para aquele ser, olhou, e entendeu dentro daquele indivíduo o que ainda fazia que ele se apegasse para não alcançar a vida eterna. E aí veio a resposta para aquele indivíduo: vá, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Jesus estava falando para todo mundo vender tudo que tem? Não, Jesus estava falando para aquele jovem. Por quê? Para aquele jovem era um apego. Jesus não condenava as coisas materiais, mas as coisas materiais para aquele jovem não deixavam ele avançar. Vamos lembrar da figura de Zaqueu. Zaqueu, desce aí, vai para a tua casa que à noite lá eu vou para jantar. Jesus gostava de comer, né? Se convidava para ir para a casa dos outros jantar, olha só. E quando ele chegou na casa de Zaqueu, o pessoal, poxa, mas Jesus ir na casa de um homem rico, que história é essa? Né? Jesus não condenava a riqueza de jeito nenhum. Não condenava, mas condenava o mau uso daquilo que a gente tinha. Tanto assim que no momento em que ele entrou na casa de Zaqueu, Senhor, né, falou que se ele tivesse prejudicado alguém, 4 vezes mais ele daria, né, fez uma série de coisas de Jesus. A salvação entrou nessa casa hoje, e entrou de verdade. Quem se tornou Zaqueu depois? Vocês lembram? Zaqueu se tornou no 13º discípulo. Depois da morte de Judas, nós temos o 13º discípulo, que foi, vamos ver se vocês recordam o nome, Matias. Matias é o 13º discípulo, que é a figura de Zaqueu. Quando ele entrou o discipulado, ele mudou de nome, era Matias. Veja uma transformação, a porta estreita que ele escolheu naquele determinado momento. Não? Então a questão nossa hoje, do espiritismo básico, por assim dizer, é que nós temos liberdade. Deus nos dá liberdade para fazer o que quisermos nessa vida. E lógico, se não usarmos bem essa liberdade nos será tirada. Nós somos livres? Somos. Inclusive para nos fazer mal. Para nos fazer mal. Mas a ideia é da gente usar bem essa liberdade. Se não soubermos utilizar, e a escolha é que a liberdade seja uma opção da porta estreita, porque a porta larga vai gerar complicação para a gente no futuro, porque a porta estreita terá que ser a nossa escolha mais à frente. Então por que ficar adiando? Ficar adiando para quê? Escolha hoje. Não é fácil. Que Jesus nos abençoe hoje